Um tabuleiro caiu. Comida espalhou-se pelo chão. Tiago Almeida gelou. A sua muleta foi-lhe arrancada, erguida no ar como um troféu. Cuidado, coxo, troçou um dos bules. A multidão uivou. Os telemóveis ergueram-se, as luzes vermelhas a brilhar como olhos famintos. Outro empurrou, o sumo a encharcar-lhe a camisa. Ui, filhinho do papá. Nem se consegue pôr de pé. O cântico ecoou, cruel e rítmico. Luta, luta, luta. Alguns miúdos riram-se, outros apenas olharam. Na mesa ao fundo Sofia Costa pousou o garfo quieta, firme a observar. Os bullies não a viram levantar-se, ainda não. E quando o fez, nada naquele refeitório reluzente voltaria a ser o mesmo. Esta é uma história de coragem, onde a dor do preconceito é exposta e a justiça encontra sempre a sua voz. Se acreditas que as escolas devem proteger a coragem e não a crueldade, faz like neste vídeo e presta atenção, porque por vezes a pessoa mais silenciosa da sala dá a lição mais ruidosa. E subscreve, porque partilhamos mais histórias como esta todas as semanas. Tiago Almeida conhecia a humilhação como uma sombra que nunca o abandonava. Aos 10 anos, já tinha enterrado mais do que a maioria dos adultos conseguiria suportar. A sua mãe, Helena, a mulher de voz suave que o aconchegava com histórias sobre constelações, tinha partido. O cancro levara-a numa noite silenciosa, deixando para trás o eco das suas últimas palavras. As estrelas não querem saber a que velocidade andas, Tiago. Elas brilham para ti de qualquer maneira. Mas Tiago não sentia que as estrelas brilhassem para ele. Não no Colégio Internacional de Belém. Ele andava com um passo irregular, cada passada desigual devido à condição com que nascera. Cada corredor tornava-se um desafio. As sapatilhas rangiam atrás dele, gozando com o seu cochear. Alcunhas sussurradas seguiam-no como setas. Príncipe coxo, filhinho do papá, o dinheiro do papá também te carrega. Ele odiava essa mais do que todas, porque embora o seu pai tivesse mais dinheiro do que alguém pudesse imaginar, não conseguia consertar a única coisa que Tiago desejava mais do que tudo: sentir-se simplesmente normal. Arthur Almeida, o CEO multimilionário, tentava ser pai, mas falava em contratos e prazos, não em canções de embalar. Depois da morte de Helena, o seu amor por Tiago ficou escondido sob reuniões, voos e apertos de mão que importavam mais do que histórias de adormecer. Ele não pretendia negligenciar o filho, mas a ausência deixa feridas da mesma forma. Então, Tiago encolheu-se, comia sozinho, mantinha os olhos no chão, carregava as palavras da mãe como um escudo, mesmo quando o seu corpo tremia sob o peso da crueldade. E do outro lado da cidade, outra criança carregava um tipo diferente de luto. Sofia Costa não era estranha a ser subestimada. O seu pai, mestre Rui Costa, fora em tempos o orgulho do bairro, um mestre de artes marciais condecorado. Ele acreditava que o ginásio não servia apenas para pontapés e socos, era um santuário. Numa comunidade onde os miúdos tropeçavam em gangues, antes de tropeçarem no liceu, Rui iluminou um caminho diferente. O seu mantra era simples. Ele repetiu-o até vibrar nos ossos de Sofia. Nunca dês o primeiro soco, nunca lutes por ego, protege os fracos. Sofia tinha 10 anos quando o ataque cardíaco veio. Num momento, o riso do seu pai ecoava no ginásio. No seguinte, o silêncio engoliu. A sua mãe, Carla, trabalhava à noite como enfermeira, com as costas a doer de turnos duplos. As contas empilhavam-se na bancada da cozinha como inimigos que não conseguiam combater. A roupa vinha de lojas de segunda mão, os sapatos gastos e finos, mas o que Sofia herdou não foi dinheiro. Foi o código do seu pai. Ela treinava sozinha no ginásio rachado, fazendo uma vênia a um fantasma. Cada posição, cada forma era uma conversa com o homem que perdera. Mas ela não se gabava, não se exibia. Ela misturava-se na multidão no Colégio Internacional de Belém. Apenas mais uma bolseira. Os sussurros também a seguiam. Ela não pertence a este lugar. Olha para aqueles sapatos. A bolseira. No entanto, por trás dela, o silêncio era de aço.
Onde Tiago se encolhia, Sofia observava. Onde ele aguentava, ela preparava-se. Eram dois miúdos de mundos opostos. Um coberto de riqueza, mas faminto de amor. A outra vestida com roupa de saldo, mas blindada com disciplina. Ambos invisíveis à sua maneira. Ambos ridicularizados por coisas que nunca escolheram. E o destino colocou-os no mesmo refeitório. Para Tiago, cada dia era sobrevivência. Para Sofia, cada dia era contenção. Nenhum dos dois pediu para ser testado. Mas a vida testa sempre os mais silenciosos, porque os bullies procuram sempre os fracos, e o que eles não sabiam era que nem Tiago nem Sofia eram fracos. Um carregava a voz da sua mãe como uma estrela a guiá-lo na escuridão. A outra carregava o código do seu pai como fogo nas veias. Eles eram o tipo de crianças que o mundo ignora, até ao dia em que já não pode mais. O Colégio Internacional de Belém era polido até um brilho que nunca se desvanecia. Os corredores reluziam como vidro, o chão era encerado até os alunos poderem ver o reflexo das suas sapatilhas de marca. Portas de Tesla abriam-se com um silvo à chegada. Motoristas carregavam mochilas com monograma para dentro como se fossem as joias da coroa. Relógios Rolex brilhavam sob as luzes fluorescentes. Tudo neste lugar sussurrava poder ou gritava-o. Para Tiago, cada passo naqueles corredores era uma câmara de eco de julgamento. O cochear no seu andar atraía olhares que ele fingia não ver. O riso que ouvia atrás de si não eram piadas, eram dardos. Cuidado, coxo. Não tropeces, príncipe. Ele tentava ignorar. Olhos no chão, ombros tensos. A sua muleta batia como um metrônomo. Cada batida a lembrá-lo que não se movia como os outros. E Sofia, ela não deslizava por aqueles corredores com sapatilhas Gucci ou hoodies Balenciaga. Ela andava com calças de ganga de uma loja social e sapatos que a mãe encontrou numa prateleira de saldos, com as solas gastas. Carregava a mesma mochila que tinha desde o ciclo, com o fecho a prender sempre que o puxava. Comia o mesmo almoço todos os dias. Arroz de feijão ou massa com atum que a mãe embalava numa marmita. E num refeitório onde os miúdos passavam cartões carregados com fundos ilimitados para pizza, sushi e batidos, a sua refeição era um holofote. Cheira a pobretanas, troçou alguém uma vez. Os telemóveis gravaram o riso, mas não a sua mão firme enquanto continuava a comer, sem nunca levantar os olhos. No colégio, a riqueza não era apenas moeda, era uma armadura. Tiago tinha-a, mas não a usava. Sofia não a tinha de todo. Ambos caminhavam desprotegidos num reino construído sobre estatuto e os bullies alimentam-se disso. Gonçalo Valente era esse tipo de rei, o que o colégio coroava sem questionar. Cabelo loiro penteado para trás, o nome da família gravado na parede do ginásio, sapatilhas que custavam mais do que a renda mensal de alguns pais. O seu riso era alto porque ninguém se atrevia a silenciá-lo. O seu grupo, Vasco Guedes e Miguel Loureiro, caminhava atrás dele como sombras. Cada insulto que ele cuspia ecoava como o evangelho. Eles não tropeçavam em fendas no chão porque o próprio chão se curvava para eles. Não comiam nos cantos porque o refeitório se organizava em torno da sua mesa, com miúdos a competir por um lugar na sua órbita. Tiago, invisível até eles decidirem vê-lo. Sofia, um alvo no segundo em que entrava na sua linha de visão. O refeitório era onde a hierarquia derramava sangue. Telemóveis apontados, prontos, as luzes vermelhas da gravação a piscar como olhos famintos. A crueldade não era apenas esperada, era conteúdo. Os alunos não perguntavam, devo parar isto? Perguntavam, isto vai tornar-se viral? Era uma sexta-feira. A sala zumbia com a energia de fim de semana. O riso ressoava nas paredes polidas. Os tabuleiros batiam como pratos de uma bateria. E então aconteceu. A sombra de Gonçalo estendeu-se sobre a mesa de Tiago. O seu sorriso era afiado, os seus olhos desafiadores. Vasco estalou os nós dos dedos. Miguel pegou no telemóvel, já a gravar. Um empurrão, um tabuleiro virado, o sumo a escorrer pela camisa de Tiago como uma mancha que não sairia. O refeitório explodiu, não em indignação, mas em júbilo. Os suspiros transformaram-se em risos, cânticos cruéis começaram a surgir, e no canto mais afastado,
O garfo de Sofia congelou a meio do ar, os seus olhos fixos na cena. O campo de batalha estava montado. O empurrão foi rápido, seco, cruel. A palma da mão de Gonçalo bateu no peito de Tiago, fazendo-o cambalear para trás. O seu tabuleiro inclinou-se, caindo no chão. O leite explodiu sobre os azulejos num salpico branco que escorria pela sua camisa como pintura de guerra. O refeitório rugiu, não com indignação, com risos. Os telemóveis inclinaram-se mais alto, a gravar de todos os ângulos. O cântico começou ao fundo, baixo no início, depois mais alto. Luta, luta, luta. As mãos de Tiago tremiam enquanto ele tentava alcançar a sua muleta. Mas Vasco agarrou-a primeiro, agitando-a no ar como um troféu. Quem a quer? Troçou ele. A multidão uivou. Alguns inclinaram-se sobre as mesas, ansiosos pelo espetáculo. Outros esconderam sorrisos nervosos, com medo de serem os próximos se não se rissem. O refeitório já não era apenas uma sala. Era uma arena. Os ombros de Tiago encolheram-se. A sua respiração tornou-se curta e ofegante. Ele queria desaparecer, fundir-se com o chão. E então Sofia moveu-se. Ela não correu, não gritou. Levantou-se da sua mesa no canto, cada passo deliberado, o seu rosto ilegível, o garfo ainda na mão. Atravessou a sala como alguém que caminha para o olho de um furacão. No início, ninguém reparou nela. Os telemóveis estavam todos apontados para Tiago, o filho do quem é multimilionário, humilhado em frente dos seus pares, mas depois Gonçalo viu-a com o canto do olho. O seu sorriso rasgado alargou-se. Ora, ora, vejam só quem é, a bolseira. Vasco riu-se, agitando a muleta ainda mais alto. És a guarda-costas dele agora? Vais cochear com ele também? O refeitório explodiu novamente. Risos, ecos cruéis. Mas Sofia não vacilou. Ela baixou-se, não para confrontar Gonçalo, mas para apanhar o tabuleiro de Tiago. Pousou-o suavemente de volta na mesa, depois alcançou a sua cadeira, endireitando-a com mãos calmas e experientes. Os seus movimentos eram lentos, medidos, controlados. Tiago olhou para ela, atordoado. Ela não disse uma palavra, mas os seus olhos fixaram-se nos dele, firmes como pedra. Não está sozinho, Gonçalo troçou. Oh, que fofo! O que é isto? Uma festa de piedade? Ele aproximou-se, tão perto que o seu hálito lhe tocou na bochecha. Digo-te uma coisa, vamos lá ver o que vales. Bolseira. Ele empurrou Tiago outra vez, com mais força desta vez. O rapaz tropeçou, de braços no ar, mas antes que pudesse cair, Sofia amparou-o, uma mão apoiada no ombro dele, a mantê-lo firme. O refeitório silenciou. Gonçalo riu, confundindo o silêncio com medo. Queres lutar? Provocou ele. Anda, mostra-nos alguma coisa. O seu punho armou-se, os nós dos dedos brancos. Suspiros percorreram a sala. Os telemóveis fizeram zoom. O peito de Tiago apertou-se. Sofia, sussurrou ele com pânico na voz. Gonçalo desferiu o soco, mas Sofia já não estava lá.